Eu costumava trabalhar como um guarda florestal em um parque nacional no início dos anos 90. Havia apenas uma regra que seguíamos lá: não entre na caverna do Creeker. Um dia eu quebrei essa regra. Esse foi meu primeiro emprego após a faculdade. Como novato, meu trabalho era principalmente verificar as permissões de escalada das pessoas, vender ingressos e dar uma breve explicação sobre o parque. O parque em si não era muito popular, então só havia eu e um outro guarda florestal chamado Thomas. Eu esperava conhecer melhor o Thomas com o tempo, mas ele saía antes do sol nascer e voltava muito depois dele se pôr. Um dia, o tédio estava me consumindo. Eu tinha que tentar falar com ele. Eu estava no meu quarto, café, bocejava, esfregando os olhos para me manter acordado. Estava prestes a desistir quando a porta da frente rangeu e os passos ágeis de Thomas ecoaram pelo corredor. Ei! Eu chamei ao vê-lo passar pela porta. Ele parou lentamente, virou a cabeça e seus olhos grandes encarando os meus. Não quis te assustar. Assim que disse isso, o corpo dele relaxou. Ele soltou um suspiro profundo. Ei! Thomas repetiu e começou a se afastar. Quer vir? Eu gritei no corredor. Eu trouxe algumas cervejas. Ele parou novamente. Está tarde. Só uma rápida. Nunca tivemos a chance de conversar de verdade. Eu ouvi um suspiro no corredor. E ele entrou na sala, acenou para mim e abriu uma das cervejas. Finalmente pude olhar para ele de novo. Ele era um homem na meia-idade, com cabelos e barba grisalhos e olhos castanhos. Não era particularmente alto ou baixo, nem gordo nem magro. Seu uniforme de guarda florestal tinha marcas de suor, queimaduras de sol e algumas rasgaduras. Quando ele estendeu a mão para pegar a cerveja, via uma pequena cicatriz circular em seu pulso, antiga, limpa. Fizemos um brinde e depois afundamos de volta em nossas cadeiras. Thomas pegou a garrafa e a girou, arranhando o rótulo, tomando grandes goles entre as investidas. Há quanto tempo você está trabalhando aqui, Thomas? 13 anos. Você gosta? É bom. Eu gosto da solidão. Tem família? Ele coçou o rótulo. Só há uma regra aqui, ele finalmente disse, e as pessoas ainda a quebram. Ele tomou outro grande gole, havia menos de um quarto de cerveja restante. O que há de errado com a regra? Ele piscou rápido para mim. Nada, a caverna do Creek é apenas restrita. Mas por quê? É uma caverna perigosa, as pessoas se perdem lá dentro. Ele fez uma pausa. Às vezes elas saem erradas. Ele olhou para o mapa. O que você quer dizer? Ele terminou a cerveja, a colocou em cima da mesa e saiu da sala. Eu observei sair. No dia seguinte, o movimento era inexistente. Dois homens tinham solicitado permissões para escalar as cavernas naquele dia, mas ainda não tinham aparecido. Havia uma velha sala de arquivos cheia de jornais, que eu mal tinha tocado antes. Depois da conversa de ontem com Thomas, eu me perguntei se poderia encontrar algo sobre a caverna. Coloquei um pequeno sino de ferro na mesa e fui para a sala. A poeira voou por toda parte. Meu nariz ficou entupido imediatamente. Eu cobri meu rosto com minha camiseta e comecei a colocar as caixas de jornais em uma mesa dentro da sala. Os artigos eram principalmente o que eu esperava, os mesmos antigos sobre os novos bancos do parque e animais de jornais locais. Eu estava pegando mais e mais caixas, ainda sem encontrar nada. Quase desistindo, mas então meus olhos caíram sobre um título. Escritura antiga encontrada na caverna do Creek. Finalmente, Ding, vamos só mais um minuto. Ding, ding. Jesus foi até a recepção. Os dois homens estavam lá, conversando entre si. Eles pararam ao me ver sair. Um deles era um homem alto que levava quase nada, e o outro era muito menor, com uma grande mochila e equipamento de câmera. Aqui estão as permissões, disse o mais alto. O que há com as câmeras? Eu disse e peguei as permissões. Estamos filmando um filme, disse o baixo. O mais alto lançou um olhar torpe. Só estamos pegando algumas imagens enquanto subimos, ele disse. É muita coisa para carregar em uma caverna. Damos conta, murmurou mais alto. Enquanto eu verificava as permissões, o menor olhava para o homem focado em um ponto. Suas permissões estão todas em ordem. Eu devolvi os papéis a eles. Quais cavernas vocês planejam explorar? Alguns ao norte. Tentei pensar sobre as cavernas que estavam ao norte. Nenhuma delas precisava de equipamento de escalada. Quais especificamente? O mais alto olhou para o mapa atrás dele. Sua mochila estava aberta. Dentro havia uma foto de uma caverna com algum tipo de grafite ou algo na parede. Não decidimos ainda, disse e se virou, começando a andar. Vocês têm frequência de rádio?
Eu chamei depois deles. Sim, vamos ligar se precisarmos de algo, disse o mais alto. Fechou a porta atrás dele. Eu olhei para o mapa, tentando ver se eu tinha perdido alguma caverna, mas não havia nenhuma. Eu dei de ombros e voltei para a sala de armazenamento. O jornal me encarava como um pote de ouro. Eu pulei todo o texto e olhei para a foto. Era preto e branco e difícil de ver. Levantei-me em direção às luzes do teto e esfreitei os olhos. Tentei lembrar dos escritos antigos da minha aula de ensino médio. Não houve muitos, mas as letras pareciam tão familiares, como se eu tivesse que conhecê-las. Os arcos e as linhas todos se uniam tão bem, como se tivessem sido feitas exatamente daquela maneira. Eu não consegui descobrir, mas algo ardente dentro de mim realmente queria saber. Balancei a cabeça e olhei para o relógio. 30 minutos se passaram, mas pareceram segundos. O arqueólogo, citado no artigo do Dr. R. Fowles, aparentemente recusou ser fotografado perto da caverna. Uma pequena nota na parte de baixo dizia que ele morreu na primavera seguinte, sem causas listadas. Tremores, estática. Ajuda! O rádio. Corri até a mesa. Estação de guarda, qual é o seu? Por favor, ajude, meu amigo ficou preso. A corda dele se rompeu. Ele não consegue sair. Onde você está? Na caverna do Creeker. Uma onda de frieza me percorreu. Guarda? Sim, estou aqui. Sim, estou indo. Peguei a corda atrás de mim e saí correndo. Uma pequena chuva começou enquanto eu estava em pé sobre a caverna, a placa dizendo perigo, mantenha-se fora. Me encarava. Eu balancei a cabeça e entrei. A caverna estava fria e silenciosa, exceto pelo som da água pingando do teto. A abertura era estreita e a caverna rapidamente se tornou mais apertada e o teto descia. Eu abaixei a cabeça e liguei a lanterna. Uma gota d'água escorreu pela minha camisa, fazendo um arrepio percorrer minha espinha. Mas eu tentei controlar. Ao longo eu vi uma bifurcação. As palavras de Thomas ecoavam em meus ouvidos. A única coisa que eu queria era... A última coisa que eu queria era me perder. Alô, eu chamei. Silêncio. Então um som fraco do lado esquerdo. Corri mais um pouco ao fundo e chamei novamente. Guarda! Ecoou pela caverna à distância. Estou indo, eu gritei e corri na direção ao som. Aqui, uma lanterna acenava à distância. O homem pequeno estava no chão, com um pequeno corte na cabeça e o equipamento da câmera estava ao seu lado. Você está bem? Sim, bati minha cabeça, tentando tirá-lo de lá. Onde ele está? Ali embaixo. Ele apontou. Eu fui em frente. Um estranho cheiro de ferro estava no ar. A caverna continuava se estreitando. Eu diminuía a velocidade e apontava a lanterna para o chão, me certificando de que não escorregasse e caísse também. Mas o chão não estava se tornando mais íngreme. Havia um ponto preto bem na minha frente, que logo se transformou em um ser humano. Era o homem de pé, olhando para a parede. Eu me aproximei dele. Na parede estavam os escritos da foto do jornal. Meu Deus, eu sussurrei. Seus olhos se voltaram para mim. Agora, ele gritou. Meu corpo inteiro pulou para trás. Um clique de câmera ecoou pela caverna. O homem começou a sussurrar rapidamente para si mesmo, olhando para os sinais da parede. Os sons que ele estava fazendo era como nada que eu já ouvisse antes. Ruídos que eu achava que a boca ou gargantas humanas pudessem criar. Rítmicos, mas desprovidos de qualquer melodia, rápidos, mas desacelerando, nos intervalos mais estranhos. O que diabos está acontecendo? Eu gritei, recuando lentamente. O homem parou de ler, congelou e seu corpo começou a se acontecer devagar no início, depois tremendo violentamente. O cheiro de ferro aumentou. A água do teto pingava mais rápido. O homem parou de tremer, seu rosto completamente relaxado, vazio, sem emoções. Ele olhou para cima e seus olhos grandes me encaravam como se eu fosse a presa. Eu me virei e comecei a correr para longe, a toda velocidade. Os passos do homem logo ecoaram atrás de mim. Ele começou a rosnar alto, como um cachorro raivoso. Corri mais. Senti como se seu hálito estivesse no meu pescoço. Então vi o homem pequeno parado ali, câmera na mão, apontando para nós. Você não entende, ele disse. Isso que ele faz. O homem correndo atrás de mim segurou minha camisa e me puxou em direção a ele, arrastando-me para mais perto. Um choque percorreu minha coluna. Tentei sacudir os ombros, mas não consegui. Ele começou a cravar suas unhas em mim. Minha mente entrou em pânico. Eu esmaguei a lanterna em sua cabeça. Seu aperto finalmente se soltou um pouco. Não esperei imediatamente. Sacudi meu corpo para longe. Suas unhas rasgaram pedaços da minha roupa. Continuei correndo. O homem pequeno tentou me impedir, mas eu empurrei e o chutei para o chão. Espere, espere, não, não. Ele gritou, mas eu não ouvi. Minha mente estava focada apenas em encontrar a saída. Os gritos do homem pequeno soavam atrás de mim, eventualmente se tornando um murmúrio indistinto. Então um raio de sol, o verde, o parque. Eu empurrei os gravetos e os arbustos para o lado, correndo
para a cabine do guarda. Ao abrir a porta, tive que me apoiar na mesa, quase desmaiando no chão, ofegante. Você esteve lá. Eu me endireitei. Thomas estava atrás do balcão, balançando a cabeça. Havia 2 homens. Um deles, algo aconteceu com ele dentro. Preciso ligar para... Ninguém vai vir. Sua voz era calma e certa. Eu liguei uma vez, 12 anos atrás. Disseram para eu esperar dentro. Ele fez uma pausa. Minha esposa disse a mesma coisa. O cheiro de ferro. Eu percebi que eu o tinha trazido comigo. Estava em minhas roupas. Thomas finalmente olhou para cima. Pela primeira vez notei as olheiras em seus olhos. Eram profundas. Suas mãos seguravam a caneca. Tinha cicatrizes antigas nos dorsos dos dedos. Eu não sei o que era antes. Ele disse. Eu sei o que é agora. Ele se levantou. Eu sei que não fica na caverna. Temos talvez 1 hora antes que escureça. Leve apenas o que importa. Ele fez uma pausa com a mão na porta. E não olhe para trás, para a caverna, quando sairmos. O que quer que ouça, não olhe para trás. Gente, será que o cara alto era, sei lá, a entidade, o negócio que atraía as pessoas para dentro da caverna? E o homem baixo estava só seguindo as ordens dele? O que vocês acham? Eu acho que pode ser isso. E bem provável que vai ter uma continuação. É assim que a continuação for lançada, eu trago pra vocês. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões, dicas, por favor me deem. Estou começando agora, mas quero muito crescer nessa plataforma.